Olá, bem-vindos a mais um Sob Escuta especial. Hoje, a sensivelmente 3 meses das eleições autárquicas, temos connosco o Presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato, recandidato, aliás, a um terceiro mandato à autarquia, Rui Moreira. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Começo precisamente pelo caso Selminho e pelas consequências políticas desse caso. Quando conheceu a decisão instrutória, voltou a aludir a campanhas sujas e ao facto do caso ter surgido em vésperas de eleições, ou portanto uns meses antes das eleições. Está a sugerir que o Ministério Público e a Juíza de Instrução têm motivações políticas? Relativamente a uma juíza, de maneira alguma. O que eu estou a dizer é que não deixa de ser um facto assinalável e uma coincidência, e as coincidências são o que são, que esta situação tenha surgido há 4 anos atrás, como se recordam, também na pré-campanha eleitoral. Depois o assunto foi arquivado, o Ministério Público arquivou o assunto para mim estava resolvido. Depois, sem nós percebemos porquê, o assunto surge outra vez num calendário, que pode ser coincidência, mas que não deixa de merecer estranheza, mais uma vez, num período já antes das eleições. Apenas isso que eu digo. Disse que não tinha teorias conspirativas, mas que de facto qualquer coisa haveria. Essa coincidência sugere que há alguém por trás. O que queríamos perceber é quem é que é esse alguém. Se isto vem do Ministério Público, que tem essa motivação política, se vem da própria juíza, no caso que decidiu levá-lo a julgamento, se são os seus adversários políticos que enviam denúncias para a Justiça, de onde é que virá essa coincidência que não é coincidência, ou pelo menos que sugere que não é coincidência? Não lhe sei dizer, naturalmente, se eu soubesse já o teria dito. Aquilo que assinalo é que é uma coincidência. Compreende-se que é estranho que um caso que foi arquivado há 4 anos atrás, depois do Ministério Público ter feito uma extensa investigação sobre o assunto e ter feito um enorme relatório sobre essa matéria e ter arquivado essa questão há 4 anos, ela surgir exatamente 4 anos depois. Mas enquanto Presidente da Câmara e, no caso, enquanto recandidato às eleições autárquicas, insistir na tese da coincidência, sugerir que há alguém com intenções de o prejudicar, isso é correto do ponto de vista político, enquanto alguém que é tentor de um cargo político, lançar essa manta de suspensão, sobretudo sobre o Ministério Público? A questão não é se é correto ou não correto, isso deixarei a que sejam os portugueses, os portuenses em particular, a julgar. Há uma coisa, no entanto, que é verdade e que eu não posso omitir, é que alguns dos meus adversários políticos pareciam saber disto antes de eu saber e antes da comunicação social saber, porque houve declarações nesse sentido. Refere-se a quem? Não, foram feitas declarações políticas sobre esta matéria, nomeadamente por parte do Sr. Presidente do PSD. Portanto, como um pronúncio de alguma coisa que ele parecia já saber. A partir desse momento é lícito que eu faça esta constatação, que de facto é, no mínimo, surpreendente que isto surja exatamente num período antes das eleições. Isso significa que mantém aberta a hipótese de Rui Rio ter tido informação privilegiada por parte das autoridades judiciais? Não sei. Ou então é adivinho, e se é adivinho, bom, eu não adivinho estas coisas. Eu não adivinho. Ainda assim, há aqui uma questão que não se prende só com o Ministério Público. Percebi que teve o cuidado de separar o Ministério Público da Juíza de Instrução que avaliou o seu caso, mas que, no despacho de instrução, a Juíza disse que é muito provável a futura condenação do arguido, ou que será mais provável do que a sua absolvição. Isso já é um passo adiante que ainda não tinha sido dado. Não, porque, vamos lá ver, é esse o papel da Juíza de Instrução. Se a Juíza de Instrução dissesse o contrário, como eu esperava, o assunto tinha ficado encerrado. Entendeu a senhora doutora Juíza que o assunto merecia ser levado a julgamento. É sempre assim nas instruções. Só havia 2 hipóteses. Ou a senhora doutora Juíza dizia não há fundamento para que esta pessoa possa vir a ser condenado, ou há fundamento para que ele possa vir a ser condenado. Isso não lança uma mancha de suspeição sobre a sua conduta durante o processo? Acho que não. Pela minha parte, apenas lhe digo aquilo que sempre digo e não tenho nenhuma dificuldade, pelo contrário, em falar sobre o assunto de Selminho. E é bom nós recordarmos o que é que está em jogo. O que está em jogo é assim: a minha família nunca recebeu, nem vai receber, nenhuma indemnização. Um terreno que era da minha família, que a minha família tinha comprado, e está demonstrado que eu tinha comprado e tinha pago, a minha família ficou sem esse terreno durante os meus mandatos. Essa é a questão.
Aquilo que me é imputado foi ter garantido que o advogado que tinha sido nomeado pelo Sr. Dr. Rui Rio, antes da minha eleição, aquilo que fez foi passar uma procuração para que esse mesmo advogado continuasse a defender os interesses da Câmara num litígio que o punha à Câmara Municipal à Selminho. Finalmente, também é de dizer que eu nunca substituí o diretor municipal do urbanismo, continua a ser o mesmo, o diretor municipal do património continua a ser o mesmo, e a senhora vereadora que outorgou esse acordo, como sabem, já era vereadora antes de eu chegar à Câmara Municipal do Porto. Portanto, em função disto, eu estou tranquilo que em tempo conseguirei fazer a demonstração da minha inocência. Deixe-me só fazer uma pergunta até para lhe dar a oportunidade de se defender sobre aquela que será a tese central deste caso, ou que foi um dos factos levantados também pela juíza de instrução, que considerou válida a tese de que o início de funções, das suas funções enquanto autarca, coincidiu com uma alteração que a Câmara tinha face aos direitos de construção da Selminho. No fundo, a autarquia, que até aí nunca tinha reconhecido esses direitos, passou a admitir um de dois cenários. Ou o PDM era alterado e havia construção, ou um tribunal arbitral avaliaria uma eventual indenização. É, no fundo, a tese central do caso que o Ministério Público tem contra si. Consegue explicar se houve ou não esta mudança de comportamento da Câmara face ao entendimento que tinha em relação Eu, em primeiro lugar, gostaria que o advogado, que, repito, foi nomeado pelo Sr. Dr. Rui Rio, que seguiu sempre este caso, que pediu uma procuração para continuar a seguir este caso, possa um dia vir a depor, como eu queria que ele tivesse deposto quando foi requerida a abertura da instrução. Eu, na abertura da instrução, a única testemunha que eu tentei arrolar foi esse advogado. Que não foi o advogado não tinha podido ser ouvido na fase do inquérito, mas na fase da instrução não havia razão nenhuma para que ele não pudesse ser ouvido, para ele esclarecer porque é que ele entendeu que a forma de defender os interesses da Câmara eram aqueles que ele sempre seguiu. Está a dizer que é um entendimento técnico e não político esta mudança de atitude da autarquia? Com certeza. Como é sempre, repare, numa Câmara Municipal não é um presidente, nem é um vereador quem acompanha estes casos, estes litígios em tribunal. Em primeiro lugar, porque nós não temos competência para essa matéria e depois porque são os serviços que organizam, que nomeiam advogados, e neste caso um advogado externo, de um grande escritório de advogados do Porto, e que seguem o assunto do princípio até ao fim. Portanto, eu não alterei o advogado e, portanto, estou convencido que o advogado aquilo que fez foi defender os interesses da Câmara com base numa procuração que eu lhe passei para que ele pudesse continuar a defender os interesses da Câmara. Aquilo que o Ministério Público, na primeira fase, há 4 anos atrás, disse foi que eu fui pouco avisado em passar essa procuração. Eu já expliquei porquê. Eu tinha chegado à Câmara há pouco tempo e quando veio dos serviços, a procuração veio dos serviços, aparece na minha secretária física, não é? Para eu assinar. Eu fui ter com o meu chefe de gabinete, que era o professor Azeredo Lopes, um ilustre jurista, eu não sou jurista, e perguntei se podia assinar aquilo. E ele disse não, pode e deve, para que a Câmara possa estar municiada para se defender. Foi esta a minha intervenção, não tive mais intervenção nenhuma nesta matéria. Há pouco dizia que a sua família perdeu a indemnização e o terreno. Neste momento não pende nenhuma indemnização, nem pedido de indemnização sobre a autarquia? Não. Mesmo no final de 2020, julgo que o Bloco de Esquerda disse que havia 1 milhão... Isso é totalmente falso. A minha família não pode, nem quis, nem fez, não fez nenhum pedido de indemnização à autarquia. E parecia-lhe justo um pedido de indemnização de alguns milhões depois de um terreno que tinha sido comprado por sensivelmente 35 mil contos, que devem ser 175 mil euros. 175 mil euros. Parecia-lhe justo esse pedido? Eu, para já, não sei se o valor é esse, suspeito que o valor não seja esse. Também é preciso pensar quando é que foi comprado. Eu não sei, acho que foi mais, mas não sei porque eu não tive metido no assunto. O que lhe posso dizer é sim, por aquilo que eu sei, foi comprado há mais de 20 anos. As coisas em 20 anos mudaram. Não sei, não faço ideia qual era o montante. Aliás, o montante de indemnização nunca foi requerido, a não ser em tribunal. Portanto, eu isso não lhe posso dizer, não sei. Acho que é normal que se o senhor comprar um terreno que tem capacidade de edificação, comprou, tendo ido às finanças e à conservatória verificar se o terreno estava em condições. Se de repente lhe dizem que não pode construir, que tente por todos os meios construir ou ser indemnizado. Portanto, nunca achou, só por curiosidade, porque de facto há muita gente que faz estas questões, nunca achou nebuloso e meio estranho todo esse processo
da forma como é publicitado no jornal 1º de Janeiro, o casal ter ido registar a Montalegre o terreno por uso campeão. Eu nem fazia a mínima ideia, nem faço a mínima ideia. Vendo a posteriori, avaliando, acha estranho o processo ou parece um processo normal nestes casos? Não, parece-me um processo absolutamente normal nestes casos. Vamos lá ver, se eu for comprar um terreno hoje, o que é que eu faço? Eu vou à conservatória do registro predial e vou às finanças, saber se sobre aquele terreno pesam ónus ou encargos. A partir do momento que a conservatória me diz que o vendedor é o senhor que me vai vender a mim e nas finanças demonstra que não há, que está tudo em ordem e que o terreno é seu, eu sinto-me é normal que eu compre o terreno. Eu aí estava a ir um pouco mais atrás, até ao facto do registro do próprio casal que vende a Selminho ter ido registar a Montalegre. Isso não lhe causa estranheza? Pelos vistos, causou estranheza tardia, porque à Câmara Municipal do Porto esta situação também nunca tinha surgido. Eu não fazia ideia, eu não fazia a mais vaga ideia como é que a minha família tinha comprado o terreno. É uma sociedade de família que eu nunca geri, nunca fui administrador, nunca foi o meu negócio e, portanto... Eu não estava a responsabilizá-lo, estava-lhe só a perguntar se lhe parecia estranho essa movimentação. Mas provavelmente, quando aparece o terreno no jornal, vamos ver, acho que uma pessoa normal, quando vai comprar um terreno, não vai querer saber se ele lá atrás, de quem foi, não sei, o que ele quer saber é assim, a pessoa que me está a vender é o dono do terreno e era. O terreno está na conservatória, tem a dimensão que lá está, tem. Há ónus ou encargos nas finanças? Não há. Normalmente as pessoas compram assim. Eu já comprei uma casa e comprei assim. Portanto, não fui agora verificar se lá atrás tinha havido um uso campeão. Normalmente não verifiquei isso. Isso é uma competência da conservatória, como sabe. Não é? Deixe-me fazer uma última pergunta sobre este caso, até para avançarmos na nossa entrevista. Se for condenado na primeira instância, vai renunciar ao mandato? Eu não vou ser condenado na primeira instância. É um cenário que se tem de colocar, naturalmente. Não vou ser condenado na primeira instância. Portanto, eu tenho absoluta confiança que agora vou poder, perante o Tribunal, requerer e apresentar as testemunhas necessárias que não foram ouvidas, e eu lamento que não tenham sido ouvidas na instrução. A senhora juíza não as quis ouvir, entendeu que não era necessário ouvi-las ou que não as podia ouvir. Agora elas podem ser, porque eu já fui consultar o processo e essa testemunha em particular pode ser ouvida e espero que essa testemunha confirme que eu não tive nenhuma interferência neste caso. Eu avançava agora aqui para uma outra questão que não envolve diretamente assim, mas membros do movimento ou da sua candidatura. Esta semana foi enviado para a Assembleia da República, para vários partidos, que não fizeram disso alarido público, mas que temos informação que foi enviada, uma série de ligações imobiliárias que podem ou não ter fundamento. Nós só acabamos por reter aquelas que, pelo menos Mas não são minhas, não são sobre os dados. Sim, não tem nada a ver comigo. Os dados eram... Não sei se conhece esse documento que diz Porto, o nosso investimento, que é uma denúncia que não me vão pedir com certeza para me pronunciar sobre campanhas negras, ainda por cima relativamente a uma pessoa, porque em toda a gente, e não são apenas os portuenses, nem as pessoas do meu movimento, têm consideração como o professor Valente Oliveira. Portanto, eu peço desculpa, eu sobre essa matéria não me pronuncio. Com certeza. Eu vou só dizer os factos que estão lá, alguns que estão lá, que nós verificámos que eram verdadeiros. O Dr. Miguel Pereira Leite é Presidente da Assembleia Municipal e faz parte da Comissão de Acompanhamento do PDM, mas é também Presidente da Atlantique, que é uma empresa de gestão de fundos imobiliários. Não vê aqui uma incompatibilidade entre a função que exerce na vida profissional com a função que exerce politicamente? Acho que não. Aparentemente não vejo onde é que há, num Presidente da Assembleia Municipal. Vamos lá ver, então nós teríamos que quase criar um mosteiro onde as pessoas estivessem reservadas para um dia serem chamadas para um cargo como Presidente da Assembleia Municipal, que, como sabe, não decide nada em termos executivos. Em primeiro lugar. Depois, já agora, coisas que lá vêm, já que fala no Dr. Miguel Pereira Leite, diz que ele poderia ter sido convidado para o Conselho da EDP por causa disso. Duas coisas. Em primeiro lugar, vamos lá ver. Quem conseguiu poupar à Câmara Municipal do Porto 12 milhões de euros fui eu, através da negociação que tive com a EDP quando cá cheguei. Num perdão de dívida de 12 milhões de euros. Eu consegui negociar um perdão de dívida quando anteriormente o município do Porto estava condenado a pagar à EDP 12 milhões de euros. Se por causa disso a EDP foi contratar o Dr. Miguel Pereira Leite, acho que estamos conversados. 6 anos depois não tem qualquer cabimento e por isso é que não lhe perguntei sobre isso. Mas há aqui uma outra questão ainda sobre isso, que é o Shopping Brasília vai ser reabilitado numa renovação que vai custar 500 mil euros. Isto é tudo em investimento privado ou há investimento público nesta reabilitação? Totalmente privado. O Shopping Brasília nunca houve investimento público
Nem sei se essa reabilitação está licenciada. Espero que esteja. O Shopping Brasil é, para muitos de nós, o shopping mitológico do Porto. Eu lembro-me das pessoas, foi a primeira escada rolante que houve no Porto, isto nos anos 70. E as pessoas iam ao Shopping Brasil para andar de escada rolante. Portanto, fico todo contente. Tem lá um cinema que eu espero que seja reabilitado, mas olha, eu não sabia que ia ser reabilitado. É porque esse licenciamento que passa necessariamente pela autarquia dessa reabilitação, mais uma vez o Presidente da Assembleia Municipal do Porto e também é fundador do movimento que lidera a Câmara, presida essa mesma empresa Atlântico, que por acaso tem 2 lotes de algum valor no Shopping Brasília. Porque tem 2 pequenas lojas, não faço ideia, não sei, e se tiver não vejo nenhum impedimento. Nenhuma incompatibilidade, mesmo que essa reabilitação passe para a Assembleia Municipal? Não vejo nenhum impedimento. Quase todos os vereadores da oposição também têm casas na cidade do Porto, por esse prisma. Quando nós agora fôssemos reabilitar uma rua, esse vereador tinha que se sentir impedido e vir pedir ao Presidente da Câmara para não reabilitar a rua. Portanto, essas coisas... Bem, no fundo não era a rua, era a casa dele. Tinha que ser uma coisa mais específica. Sim, exatamente. Não propriamente a rua, porque ele é mesmo dono... Mas quantos lotes há no Brasil? Devem ser 80, 90 lotes? Provavelmente. Não faço ideia, quer dizer... Apenas tenho conhecimento dos 2. Para terminar mas vamos lá ver. Quem é que, se entrar um pedido de licenciamento na Câmara, quem é que trata do pedido de licenciamento? O licenciamento é tratado pelo urbanismo da Câmara. É tratado por técnicos da Câmara que não merecem ser sujeitos a essa suspeita. Os técnicos da Câmara, olha, todos os dirigentes na área do urbanismo da Câmara já lá estavam quando eu cheguei. Quando eu cheguei há 8 anos, estavam lá todos. Estava lá o Zé Duarte, que continua a ser o diretor municipal, e toda a sua equipe. Essas equipes, elas vivem para além daquilo que são os ciclos políticos, pelo menos comigo. Porque eu não tenho nenhum partido que me diga que eu tenho que lá pôr um boy, eu mantenho sempre os mesmos dirigentes, estão os mesmos. No património, estão os mesmos dirigentes que foram... E, portanto, o que eu estou a dizer é assim, eu confio muito nesses dirigentes e acho que a cidade deve confiar muito nesses dirigentes. E quando me fazem essas sugestões, aquilo que me incomoda é por causa da idoneidade desses dirigentes e do bom nome desses dirigentes. Porque nós, quando entramos nestas conversas, não é agora o caso do doutor Pereira Leite, o caso deste ou daquele, é o caso das pessoas que de facto decidem. Porque quem decide são os serviços que decidem. São os arquitetos da Câmara, são os engenheiros da Câmara, são os dirigentes da Câmara. São pessoas que têm as suas vidas e que naturalmente se sentem muitas vezes incomodados quando o seu bom nome é posto em causa por causa de campanhas sujas que, não sendo eles os alvos, eles acabam por ser os alvos colaterais. Portanto, eu não entro em campanhas sujas. Nunca fiz campanhas sujas e, portanto, não posso comentar campanhas sujas. Eu faço-lhe apenas uma última pergunta sobre este assunto, porque causa, de facto, alguma estranheza, e se esclarecer, de facto, as pessoas ficam esclarecidas e o assunto morre naturalmente, que é a sede do Porto, o nosso movimento fica na Rua do Faial, segundo percebi, e nesse mesmo edifício, portanto, no mesmo edifício, é também a sede da Atlântico, a tal empresa que falávamos há pouco, do fundador e que também apresenta a Assembleia Municipal. Isto aqui também não lhe causa estranheza? Não, é um escritório, aquilo que é um edifício em que há várias empresas sediadas, é tipo posta restante, é como uma caixa de correio, não é mais nada. Portanto, o movimento não tem lá instalações. Isto não sugere nenhuma promiscuidade entre essa empresa de fundos imobiliários e o movimento? Há montes de escritórios no Porto, nós vamos aí a escritórios em que temos não sei quantas placas de não sei quantas empresas que naturalmente utilizam esses serviços. Muito bem. O meu movimento, ao contrário dos partidos políticos, que estão isentos de pagar IMI e essas coisas todas, não tem um prédio no Porto, não tem uma casa no Porto, tem um sítio onde recebe correspondência. Quando nós nos encontramos em cafés, encontramos em restaurantes, encontramos em casas particulares, encontramos em eventos que organizamos. Esta associação não é uma associação rica como são os partidos, é uma associação que vive da sua cotização e, portanto, que não tem essas possibilidades. E, portanto, é normal que uma associação destas utilize uma caixa de correio. Do movimento foi comprada ou é cedida por... Quem? Qual sede? Esta sede do movimento? Não é nada do movimento. O movimento não tem nenhum património. Então alguém cedeu aquela sede? Caixa de correio? Não é uma sede, é uma caixa de correio. No fundo é o sítio onde, olha, a minha candidatura, por exemplo, sabe qual é a morada da minha candidatura? A sua casa? Minha casa particular, claro, porque não temos outra. Não temos. Um movimento desta natureza é um movimento inorgânico. Não tem sedes, não tem essas coisas. Provavelmente a caixa de correio é da empresa Atlântico e como trabalha lá o... Provavelmente, não sei. Eu nem sabia, sinceramente, e também não me interessa muito, mas a explicação é esta. Como digo,
esta minha campanha, eu agora tenho que criei um grupo de cidadãos e eleitores para esta campanha. A morada é a minha casa. Se isso é coincidência ou não, claro que não é coincidência. É o facto de nós não termos uma sede, nem termos outra forma de funcionar. Os grupos de cidadãos e eleitores por todo o país funcionam assim, até porque nós não podemos usurpar aquilo que são, por exemplo, edifícios municipais. Eu não podia mandar a correspondência do grupo de cidadãos e eleitores para a Câmara, como compreende. E como a minha atividade é exclusivamente concentrada na Câmara e não tenho outra, para onde é que eu havia de fazer? Todas as pessoas compreendem isto, é perfeitamente normal. Muito bem. Aludiu várias vezes a campanhas sujas, até a propósito destas suspeitas que recorrentemente surgem na comunicação social. Rui Rio disse, numa entrevista recente ao Observador, que não é uma pessoa confiável. Porquê é que se zangaram? Essa questão nunca foi exatamente esclarecida. Porquê estes ataques do Rui Rio contra a sua pessoa? O Sr. Dr. Rui Rio disse isso ao Observador, eu ouvi num determinado enquadramento. Não foi genérico. Aquilo que o Sr. Dr. Rui Rio terá ficado incomodado é pelo facto de eu não ter aceito o convite que me foi endereçado pelo PSD para eu encabeçar a sua lista. E depois alguém do PSD pôs isso, comunicou isso, passou isso à comunicação social. Basta ler, aliás, o Expresso, peço desculpa no Observador fazer publicidade ao Expresso, para dizer que foi uma fonte do PSD. O Sr. Dr. Rui Rio ficou incomodado e, não querendo bizimar essa fonte do PSD, disse que tinha sido eu a pôr essa notícia cá fora, que objetivamente não fui, os senhores sabem que não fui, porque isso foi comunicado. A comunicação social disse, fonte do PSD, disse que o Sr. Dr. Rui Moreira recusou o convite. Pronto, de facto, era esse o contexto, mas Rui Rio, nessa entrevista, também fez várias sugestões de que teria interesses imobiliários na cidade do Porto e que, portanto, nunca apoiaria um candidato como Rui Moreira. Mas o Miguel, então, está-me a dar razão quando eu digo que ele sabe coisas que mais ninguém sabe, porque, olha, eu interesse imobiliário, não tenho nenhum interesse imobiliário na cidade do Porto. A única sociedade que eu tinha, em que eu participava, era a Selminho, e a Selminho, neste momento, não tem nenhum interesse imobiliário na cidade do Porto. O único terreno que tinha na cidade do Porto perdeu para a Câmara durante o meu mandato e por atos praticados durante o meu mandato às minhas ordens. Diz que Rui Rio aí em fevereiro já sabia deste desfecho de ser levado a julgamento? Acho que sim. Foi assim que eu entendi. Não sei se ele sabia, se eu ia julgar. Agora, que ele sabia as coisas por premonição, certamente sabia. Há um mito, muitas vezes no ar, que não sei se é verdadeiro, se é um facto ou se é um mito, que Rui Rio o ajudou na primeira candidatura. E creio que há membros, pessoas da confiança de Rui Rio que apareciam e que foram responsáveis dessa campanha. Reconhece isso, que foi eleito com o apoio de Rui Rio na primeira candidatura? Eu reconheço que tive o apoio de pessoas próximas do Dr. Rui Rio. Relativamente ao Dr. Rui Rio, aquilo que eu sabia é que o Dr. Rui Rio queria naturalmente que o Dr. Luís Filipe Menezes não ganhasse ou não tivesse a maioria absoluta. Ou seja, se quiser, terá havido um alinhamento estratégico nessa matéria, mas que nunca foi alvo de nenhum apoio do Dr. Rui Rio particular. Não foi por gostar de impedir que relativamente ao Dr. Rui Rio, que fique claro, eu acho que o Dr. Rui Rio deve tratar do PSD, deve tratar de fazer oposição, deve se preocupar com o seu partido e portanto, é essa a minha posição. Não tenho relativamente a ele não há nenhuma questão da minha parte, não há nenhuma questão pessoal. Não. Precisamente, mas numa entrevista recente ao Porto Canal, acusou Vladimir Feliz de ser uma espécie de, as palavras são minhas, mas de ser uma espécie de marionete de Rui Rio. A palavra foi ventríloco. Ventríloco, exatamente. E de se limitar a dizer o que o patrão, no caso Rui Rio, lhe manda. Acha que o líder do PSD está a fazer tudo para o derrotar? Vamos lá ver. Tudo não sei, mas é legítimo que o líder do PSD queira que o seu candidato à Câmara Municipal do Porto me ganhe as eleições. Isso é perfeitamente legítimo. Não vejo nada de mal. Todos os candidatos à Câmara do Porto querem vencer as eleições. Todos os candidatos, e naturalmente o Dr. António Costa com certeza que quer que o PS ganhe as eleições no Porto e deve fazer tudo o possível para o PS ganhar as eleições. Não, essa questão não me preocupa. Eu também farei todos os possíveis para ganhar as eleições. Mas no fundo estava a fazer um juízo de valor sobre Vladimir Feliz, dizendo que não era mais do que a voz do dono. Não, eu aquilo que digo é assim, ao fim de não sei quantas semanas ou meses de ele ter apresentado a sua candidatura, aquilo que tem concentrado a atenção do engenheiro Vladimir Feliz é ataques pessoais e muitas vezes soezes
dirigidos a mim. Não, e isso surpreende-me porquê? Porque eu conheço o engenheiro Vladimir Feliz. Foi uma das pessoas lá atrás, exatamente das tais, que me apoiou quando eu me candidatei há 8 anos atrás. Tenho por ele estima e consideração. E surpreende-me que ele se preste a este papel. Paulo Rangel, e isso é público, foi convidado a avançar e acabou por rejeitar o convite. Acha que daria mais luta, Paulo Rangel? Que diria que é? Daria mais luta? Não, todos dão luta, todos dão luta. Eu só posso pensar em quem vem à luta, não posso agora imaginar. Vou-lhe fazer um pedido para imaginar se imaginar um cenário hipotético. Acha que ganharia a Rui Rio? Daqui a um bocado vai-me perguntar se o Obama também dava mais luta. Eu isso não vou fazer. Mas Rui Rio, não vou fazer comentário. O que eu não deixo de dizer é que, quer no PSD, quer no PS, as escolhas acabam por ser muito as escolhas orgânicas dos partidos e que não parecem ser as emanações normais e naturais do eleitorado desses partidos. É isso que se verifica. Portanto, não são primeiras escolhas. Isso é verdade. Agora, se um é melhor do que o outro, não sei. Por falar em primeiras e segundas escolhas, se ganhassem maioria absoluta, está disposto a reeditar uma coligação com o PS, no caso com Tiago Barbosa Ribeiro? Ouça, eu acho que já demonstrei que num primeiro mandato não tinha a maioria, nem no Executivo, nem na Assembleia Municipal. E tratei de garantir a governabilidade da Câmara. Neste mandato que está em curso, eu tenho a maioria no Executivo e não tenho na Assembleia Municipal. E mesmo assim tenho conseguido governar a Câmara. Aquilo que as urnas ditarem de facto a decisão do povo. Se o povo não me der a maioria, eu terei que encontrar formas de garantir a governabilidade na cidade. Aí? Diga? Não tem favoritos entre os quais gostaria de negociar? Bem, há um que não vai ser, que é o engenheiro Vladimir Feliz, porque já o disse. Pode ser que mude de opinião, mas o engenheiro Vladimir Feliz, salvo erro, foi numa entrevista, não sei se foi ao Observador, mas eu li numa entrevista que ele não quer. Portanto, Tiago Mas poderá haver. Ribeiro, se quiser, não... Não sei, vamos lá ver. Eu espero ter a maioria absoluta, mas não consigo, neste momento, configurar uma situação dessa forma, que Tiago Barbosa Ribeiro ainda não disse nada que impedisse esse acordo pós-eleitoral. Não, mas não disse ele, nem disseram outros. Olha, nós conseguimos aprovar o orçamento, salvo erro, em 2018, com a abstenção da CDU, quando o PS e o PSD ambos votaram contra. Portanto, na governação da Câmara, em primeiro lugar, não é obrigatório ter maioria absoluta. Não é obrigatório. Não tendo a maioria absoluta, não é obrigatório formar coligação para se governar. As câmaras podem se governar. Olha, nós temos um governo da República que governa em minoria. Mas a questão aqui, e tem uma razão de ser esta pergunta, é que uma das críticas que o Rui Rio lhe faz é de que tem compromissos pouco transparentes com António Costa. É verdade? Ouça, isso tem que perguntar ao Sr. Dr. Rui Rio. Eu acho um pouco estranho. Bom, ele está bem informado. Em fevereiro disse que sugeriu que ia haver aí alguma coisa. Sim, houve mas pouco antes tinha mandado, não sei se era com vontade ou não, tinha mandado as pessoas importantes do partido convidarem. Portanto, é um pouco estranho, não é? Mas, portanto, não tem esses acordos secretos? Não tenho acordo. E António Costa é um bom Primeiro-Ministro? Eu acho que o Sr. Dr. António Costa tem sido um Primeiro-Ministro competente, atendendo às circunstâncias em que tem vivido. Por um lado, o facto de não ter uma maioria absoluta, o que naturalmente pesa bastante sobre as decisões que toma e as que pode tomar, e por outro lado, aquilo que tem sido um ano e tal, complicado. Claro, e já lá iremos também à questão da pandemia. Mas deixe-me antes perguntar, colocar uma questão, aliás, que é muito discutida em relação ao futuro do Porto e ao futuro da cidade do Porto. Se vencer estas eleições, este será naturalmente o seu terceiro e último mandato. Vê no seu movimento alguma figura capaz de lhe suceder, ou esta questão do Porto será... Vejo vários. E alguém com vontade? Eu acho que as pessoas, naturalmente, estando eu disponível, essas pessoas não se manifestam. Acho que se eu não tivesse estado disponível, que este movimento iria a votos. Ou seja, o Porto não está condenado a transformar-se mais tarde numa luta entre PS e PSD? Acho que não. Muito bem.
de alguma forma, perdeu um Presidente da Junta, António Fonseca, uma junta relevante, que agora vai ser seu adversário, né, pelas listas do Chega. Tiago Barbosa Ribeiro disse que era a prova provada de que o seu movimento se estava a desintegrar. É normal que esta saída tão estranha de alguém com as funções que António Fonseca desempenhava? Olha, eu tenho entre os meus apoiantes, e um deles está a definir um pouco a nossa estratégia, se quiser, extramunicipal, é o professor Freire de Sousa, que é uma pessoa do Partido Socialista, muito próxima do Partido Socialista, como sabe, foi Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Não é por isso, seguramente, que o PS se está a desintegrar. E, portanto, eu acho que estas coisas... Nós somos um movimento independente. Nós somos um movimento em que há pessoas com opções diferentes. O Sr. António Fonseca sabia que não seria a escolha do movimento para continuar na junta de freguesia do Centro Histórico. E, portanto, é perfeitamente razoável que o Sr. António Fonseca faça as suas escolhas e, portanto, fez as suas escolhas. Eu respeito. Mais faltava eu não respeitar. É normal. Como também tem sido normal os partidos perderem alguns dos seus militantes que fazem depois grupos de cidadãos eleitores. É normal. E depois há grupos de cidadãos eleitores em que, olha, o Presidente da Câmara de Vizela, para lhe dar um exemplo, ele saiu do PS, candidatou-se a Vizela e ganhou Vizela. E agora regressou ao PS e vai ser candidato, o Vítor Hugo vai ser candidato à Câmara de Vizela pelo PS. Isto não tem nada a ver com desagregação, tem a ver com os momentos em que cada pessoa faz as suas escolhas. E há pouco, recuando só um pouquinho atrás, quando, se imaginarmos Isaltino Moraes sair do movimento de Isaltino, esse calhar não é um bom exemplo, porque ele até continuou com o Isaltino na cadeia. Mas se formos, por exemplo, ao partido que Santana Lopes fundou, a Aliança, saiu, começou a cair. Quando sair de Presidente da Câmara, o movimento não fica moribundo, não é normal esse processo, perdendo a figura de referência. Eu julgo que o movimento até tem um R no símbolo, portanto, é inspirado. Tem um R. Tinha, mas eu acho que não. Acho que vão surgir outras pessoas e... Imagino que não queira revelar nesta entrevista quem. Hã? Não queira revelar quem. Mas quando olharem para a minha lista de averiação e para olharem para a minha lista à Assembleia Municipal e olharem para os primeiros nomes, constatarão que há lá pessoas com grande mérito e reconhecimento na cidade que facilmente poderiam desempenhar essa tarefa. E pode dar garantias, e pode dar garantias de que vai cumprir o mandato até ao fim? Ou seja, nunca ninguém pode. Há desde logo uma questão. Nós... Na minha cabeça, posso reformar, na minha cabeça estava uma solução como a que António Costa encontrou em Lisboa. Deixou o Fernando Dino enquanto número 2. Olha, há uma coisa que eu lhe posso garantir. Não vou ser candidato a primeiro-ministro, portanto... Mas isso pode ser a meio do mandato e deixar o seu número 2 O resto, naturalmente, que isto depende de muitas coisas. Depende da saúde, depende de um conjunto de circunstâncias. Se me perguntam se eu quero cumprir o mandato, quero ganhar as eleições e depois quero cumprir o mandato até ao fim. Com certeza, qualquer pessoa que entra nisto quer. Eu não tenho nenhumas outras aspirações políticas, não farei mais nada na política que não seja ser Presidente da Câmara do Porto, que era aquilo que eu imaginava que um dia poderia ser. Aliás, o engenheiro Orlando Gaspar, pessoa grada do Partido Socialista há muitos anos atrás, dizia-me sempre, você um dia, eu acho que você o que quer é ser Presidente... Eu ainda não sabia que queria ser Presidente da Câmara e ele já sabia, portanto, e lá está, as pessoas às vezes adivinham. O que eu quis ser sempre foi Presidente da Câmara do Porto e sou... E, portanto, naturalmente, quero poder cumprir o meu mandato até o último dia. E depois, entretanto, este movimento organizar-se-á. E vamos ver também o que é que sucede aos partidos políticos. Eu também não acredito que o PSD continue na astenia a que tem sido votado pela sua liderança. Eu tenho muito respeito pelos eleitores do PSD, muitos deles são meus eleitores. Também pode acontecer que se amanhã o PSD ganhar um novo rumo, que aqueles que são hoje meus eleitores, daqui a 4 anos, digam, nós identificamos com a liderança do PSD. A mesma coisa relativamente a muitos eleitores meus que nas eleições legislativas votam no Bloco de Esquerda. Basta ver, comparar, não é? E também do Partido Socialista. Se essas lideranças partidárias, dentro daquilo que é a sua atuação dentro da cidade do Porto, gerarem outras alternativas, é evidente que de alguma maneira poderão esvaziar o partido, o meu movimento, porque no meu movimento há pessoas que vêm da esquerda à direita. O que pergunto é se nessa negociação que falávamos há pouco do PSD, com o PSD, que chegou a haver conversas, se havia essa conversa do posicionamento para quando a terminar o terceiro mandato, se for não, ou seja, nunca houve, a conversa foi uma conversa muito curta. A conversa foi uma conversa muito curta. A conversa já está contada.
a conversa foi, eu fui convidado para jantar, não fui eu que convidei, em Ovar não tenho casa, e fui acompanhado pelo presidente do meu movimento. E aquilo que me perguntaram, de chofre, foi se eu estaria disponível para ser candidato a uma coligação em que o maior partido seria o PSD. Portanto, uma coligação. E eu disse que não. Disse, olha, agradeço muito, mas não. E disse, olha, se quiserem apoiar a minha candidatura independente, tenho muito gosto. Eles disseram que não e saímos. Amigos comandantes, quartel-general em Abrantes. Foi isto. Muito bem. Em 2017 disse em entrevista ao Observador, e cito, não será necessário fazer um terceiro mandato, espero concluir aquilo que pretendo fazer no Porto no segundo mandato, se os portuenses confiarem em mim. Agora candidata-se a um terceiro. Não consegui. Não conseguiu? Não consegui, porque de facto basta pensar o seguinte, olha, se não fosse a pandemia, o terminal intermodal de Campanhã estava pronto, o Bolhão estava pronto, o Batalha estava pronto, apenas para falar em 3 coisas que têm uma representação simbólica no meio disto que eu estou a dizer. E de facto este último ano e 3 meses tem sido de alguma maneira... Foi como se o tempo parasse na cidade. Houve um conjunto de coisas que nós queríamos fazer na cidade que vão para além destes projetos que eu não pude concretizar. E foi isso que me levou exatamente a dizer, bom, eu ainda não acabei esta missão e encontrei uma forma de me motivar também a continuar e a fazer coisas novas que a nova realidade nos obriga, porque as cidades mudaram muito. Ainda hoje estive num Conselho Municipal de Economia e houve uma profundíssima alteração nas cidades e não é razoável esperar que isto se resolva de um dia para o outro. Aquela ideia de que um dia a pandemia havia de desaparecer e no dia seguinte as coisas eram como eram no dia 1 de março do ano passado, não vai ser assim, as coisas mudaram. Está mesmo, por exemplo, no manifesto do Porto do nosso movimento que o Batalha vai reabrir em 2019. A reconversão do Matador, etc. Tudo aquilo que referiu ao pouco acabam por ser também promessas falhadas. Eu sei que no fundo é o que motiva para o terceiro mandato, mas podem também entender os portuenses que lhes falhou ou não. Não são falhadas, não são falhadas porquê? Porque os portuenses sabem que elas estão a ser feitas e vão ser feitas. O caso do Matador, que é o meu projeto favorito, como sabem, penou pelos tribunais, pelo Tribunal de Contas durante anos. E, portanto, os portugueses sabem que estas circunstâncias são circunstâncias que atenuam a minha responsabilidade pelo facto das coisas não estarem prontas em tempo. Neste último ano e meio, de facto, o que tem acontecido, e toda a gente sabe, em toda a obra, pública ou privada, tem havido muitos problemas. Tem havido surtos que levam a que os trabalhadores tenham que interromper a sua elaboração. E também um outro problema muito complicado tem havido com a falta de materiais. Nós temos tido grande problema, como sabem, caixilharias e tudo mais, toda a gente sabe. O que é facto é que nós não vamos cumprir esse prazo que esperávamos. Mas também é verdade, aliás foi dito na Assembleia Municipal outro dia pelo Sr. Deputado Rui Sá, e é verdade, eu digo sempre que posso saber quando as obras começam, mas quando acaba não sei, porque infelizmente cada vez mais as coisas estão sujeitas a estes constrangimentos. Mas a verdade é que tem essas obras emblemáticas que estão ou em fase de conclusão, praticamente concluídas, mas parece faltar mais propostas para o futuro. Acha? Tiago Barbosa Ribeiro, por exemplo, diz isso. Disse que... Mas o Tiago Barbosa Ribeiro está ocupado no Parlamento e está desatento. Porque se estivesse atento, saberia, por exemplo, que nós celebramos com o Governo um acordo em novembro de 2020, que nos vai permitir construir, eu até posso dizer quantas casas, 1.740 casas, e, por exemplo, que foi apresentado na última reunião do Executivo Municipal, aquilo que é a obra talvez mais importante do próximo mandato, que vai ser a intervenção do arquiteto Souto Moura na Biblioteca Municipal, que vai triplicar a capacidade da Biblioteca Municipal e fazer daquilo, de facto, um centro de grande dinamismo. Esse projeto de habitação seja muito feito à boleia do primeiro direito, que até é coordenado por um Ministro das Infraestruturas, que até disse ter pena não votar no Porto para não votar em Tiago Barbosa Ribeiro. Eu compreendo perfeitamente que o senhor Ministro diga isso. Então ele não é militante do Partido Socialista, o que é que ele havia de dizer? Acha que ele ia dizer que ia votar em mim? Era um bocado estranho, quer dizer... Ia dizer que vota em Fernando Medina, que é de Lisboa.
Que é do partido dele e ele vota em Lisboa. Eu também, olha, vou-lhe dizer uma coisa, quer dizer, se eu votasse em Porto Alegre, eu sei quem votava numa candidata independente. É normal que o Sr. Ministro diga, ainda por cima é amigo do Tiago Barbosa Ribeiro, eu sei da amizade deles, uma profunda amizade, grande proximidade política. Tiago Barbosa Ribeiro é da ala esquerda do PS, é um homem que admira a Revolução Cubana e outras coisas. Portanto, é normal que Tiago Barbosa Ribeiro encontre em Pedro Nuno Santos um inspirador e que Pedro Nuno Santos se reveja no seu Delfim. Eu acho isso legítimo e acho que é a forma como o Ministro se deve pronunciar. Muito rapidamente, disse há pouco que não alinhava em campanhas e respeitamos, obviamente, essa questão, mas há pouco dizia também que o seu projeto preferido era o do Matador. E também em nome da honorabilidade da pessoa avisada, muita gente fala no facto de Motengil ter ganho um concurso internacional e há pouco falava de Valente de Oliveira ser administrador dessa empresa. Mesmo na defesa disso, que garantias é que um concurso desse género tem? O que posso dizer é assim, o professor Valente de Oliveira é apenas meu mandatário. É apenas meu mandatário. E essa função é uma função que se inicia no dia em que eu me apresento como candidato e se extingue no dia das eleições. Como sabe. Então não existe nenhuma outra função. Foi Presidente da Assembleia Municipal, já agora, no tempo do Dr. Rui Rio, creio que sabem. Foi o último Presidente da Assembleia Municipal no último mandato do Dr. Rui Rio. Atribui estas campanhas todas a Rui Rio, que chama de campanhas não atribuo nada. Até por isso eu não quero falar. Se fosse o Dr. Rui Rio, responderia. Agora, o que lhe posso dizer é assim, um Matadouro, um concurso internacional que foi escrutinado da maneira que foi pelo Tribunal de Contas durante 2 anos. Alguém acredita numa campanha? Essa campanha é um nojo, quer dizer, uma forma... as pessoas que fazem isso são vermes, não têm outra expressão e, portanto, eu não posso pronunciar sobre pessoas que fazem isso. Se quiserem assinar o seu nome, então sim, seria tema para uma conversa nossa simpática e para uma entrevista. Eu não vejo lá nome. Portanto, como não vejo nome, lembro que também há 4 anos atrás, houve uma campanha dessa natureza. Uma campanha de cartas anónimas, simulando que eram e-mails provenientes da Câmara Municipal do Porto. Na altura, o Ministério Público investigou o assunto. Descobriu-se de onde vinha. Não de quem vinha, mas percebeu-se de onde vinha. E, portanto, neste caso, é a mesma coisa. Portanto, se o Ministério Público quiser inquirir essa matéria, que inquira. Eu não me interessa muito quem é, porque uma coisa que não é assinada não vale nada. Uma coisa que não é assinada é um ato de profunda cobardia, mas que confirma aquilo que eu tenho dito. É assim, tem havido um conjunto de campanhas negras e desta vez incomoda-me mais, sabem porquê? Porque não me é destinado a mim. É destinado ao professor Valente de Oliveira, que é uma pessoa que tem 80 e tal anos, que foi a pessoa que foi mais tempo em Portugal ministro, que é uma pessoa que tem uma carreira absolutamente impoluta, que é um homem da universidade e da academia e que é um grande portuense. E eu só me estou a indignar exatamente por ser dirigido a ele. Mas tem de facto o dever de explicar que o concurso internacional tem uma série de características que blindam esse tipo de coisas e, portanto, por isso é que temos também o dever de questionar. Uma última pergunta antes de avançarmos para a pandemia, para dar rosto a essas acusações. Porque Catarina Martins, há uns tempos, acusou de querer transformar a cidade num negócio e garantiu que o Bloco vai fazer campanha para fazer oposição aos negócios privados de Rui Moreira. Isto é uma acusação com rosto, não é? Bem, da parte do Bloco, o Bloco de Esquerda é um partido. Criou-se a convicção de que o populismo e a demagogia são exclusivos da nova direita. Não é verdade. Nós temos em Portugal o Bloco de Esquerda, é um partido profundamente demagógico e que começou a construir esse tipo de narrativas à volta de várias pessoas. Mas a Catarina Martins deve estar enganada porque eu não sou o Sr. Robles. Eu não tenho nenhum negócio na cidade do Porto. Não tenho nenhum. Nem na cidade do Porto, nem fora dele. Portanto, se ela quiser combater os meus negócios, pode combater porque eles não existem. Portanto, relativamente a essa matéria, esse é o tipo de coisa que o Bloco gosta de dizer com alguma frequência, mas que esbarra naturalmente na realidade. Não há negócios na cidade do Porto. Só que muitas vezes o que o Bloco diz que são negócios é, por exemplo, quando a cidade do Porto, apesar de eu ter internalizado bastantes coisas, de vez em quando temos que fazer concessões. A cidade do Porto faz concessões, como é evidente. Olha, fez o pavilhão Rosa Mota. Fez uma boa concessão. Porquê? Quando nós cá chegamos,
a Câmara Municipal do Porto tinha gasto milhões em projetos. Tinha feito acordos com não sei quantas entidades, com a AEP, com o BPI e tudo mais. Nunca meteu lá um prego. Nós conseguimos, chegamos cá, já que falamos em obras que nós concluímos, conseguimos fazer uma concessão. Foi construído o novo, foi reconstruído o pavilhão Rosa Mota nas condições que conhecem, porque a recente Cimeira Europeia decorreu lá. Surpresa das surpresas, a Câmara não teve que pôr um tostão, recebe uma renda e tem um número X de utilizações gratuitas por ano. Portanto, se isso é negócio, sim, eu sei fazer esses negócios para a Câmara Municipal do Porto e tenho toda a legitimidade de os fazer. Muitas vezes o Bloco confunde isso, acham que isso é mau, porque tem uma visão ideológica que tinha que ser o Estado a fazer tudo. Só que o Estado não pode fazer tudo e não é capaz de fazer tudo. Estamos com muito pouco tempo e o que lhe pedi era que fosse sucinto, acho que às vezes não dá, mas conseguimos ainda ir aqui a alguns temas. Sobre a pandemia, se soubesse o que sabe hoje e o que acabámos por ver, tinha feito força para a Liga dos Campeões ser no Porto, como fez? Eu não fiz nenhuma força para a Liga dos Campeões ser no Porto. A mim foi-me comunicado que a Liga dos Campeões era no Porto e eu fiquei todo contente como Presidente de Câmara. Pronto, ok. Pronto, e fiquei todo contente, como ficaria qualquer Presidente de Câmara. Aquilo que me disseram na altura, e disseram aos portugueses, disseram a vocês, disseram a mim também, foi que os ingleses viriam todos testados e vieram em bolha, que chegariam aqui e que dali iriam para o estádio e entrariam no estádio com o teste garantido e iriam para o Porto. Eu achei ótimo. Aquilo que acontece, aquilo que sucedeu, foi que, entretanto, havia outros ingleses que estavam em Portugal, que estavam no Alentejo, que estavam no Algarve e estavam em Lisboa. E esses ingleses resolveram também eles vir ao futebol. Foi isso que aconteceu. Agora, boa notícia. Quando nós olhamos para os números na cidade do Porto, houve algumas coisas que verificamos. Em primeiro lugar, a ARS Norte, através do Acesso Ocidental, resolveu testar todos os polícias que estiveram ao serviço e a proteger os ingleses. Sabem quantos estavam contaminados? Apenas um, e era um falso positivo, portanto não estava. E depois instalaram na Ribeira e foram aos bares da Ribeira para fazer testes, testagem a todas as pessoas que trataram com os ingleses, a vender cervejas e tudo mais. 124 testes. Sabem quantos deram positivos? Nenhum teste deu positivo. E, portanto, coisa diferente é perguntar, mas não houve desacatos? Houve alguns desacatos. Não são comparáveis com os desacatos normais que acontecem cá quando há finais envolvendo ou quando há jogos envolvendo ou não equipes inglesas, ou muitas vezes quando é entre equipes portuguesas. Portanto, não houve um problema para ela. Interrompê-lo porque disse recentemente que a proposta do Drive-Thru no Queimódromo do Porto para acelerar a vacinação contra a Covid-19, se fosse em Lisboa ou se a Câmara fosse socialista, já estaria a funcionar. Isto é uma acusação grave. Acha que há uma preferência do Governo Central? Não estou a dizer que foi do Governo Central. Eu não disse que foi o Governo Central. Mas disse que se fosse uma Câmara Socialista já estaria a funcionar. Boas notícias. Vou-vos anunciar em primeira mão que tive anteontem a notícia de que o Drive-Thru vai ser operacionalizado. Finalmente, a Task Force reconheceu que o Drive-Thru é útil e vai ser utilizado. Isso é que me importa. Se alinha no movimento coletivo de elogio ao vice-almirante, Gouveia e Mel? Diga? Se alinha no movimento coletivo que elogia o vice-almirante Gouveia e Mel? Eu acho que, comparando com o seu antecessor, o Sr. Vice-Almirante pôs ordem na casa. Acho que sim. Acho que o Sr. Vice-Almirante organizou as coisas em termos da logística, de uma forma da logística militar, que me pareceu perfeitamente adequado. Acho que há hoje uma taxa de sucesso na vacinação que se deve muito à forma tenaz como ele, de alguma maneira, rompeu algumas das barreiras que estavam criadas. Portanto, acho que sim. Um caso que no Porto já sabemos que os dados dos manifestantes não seguem para as embaixadas. Em Lisboa está mais do que provado que isso aconteceu. Muita gente tem pedido a demissão do seu homólogo de Lisboa. Se isto acontecesse no Porto, demitia-se? Tinha gravidade suficiente para se demitir? Isto no Porto não poderia... seria uma cobardia da minha parte. Uma cobardia da minha parte dizer uma coisa ou outra. Porquê? Porque isso no Porto não sucede. E não sucede porque nós, no Porto, como sabem, em situações análogas, aquilo que é tudo passado apenas à PSP através da Polícia Municipal. E, portanto, porque nós temos um DPO na cidade do Porto que faz este trabalho e, portanto, que consegue, que veio da ERC e, portanto, que tinha a capacidade de gerir esse assunto. Nós, no Porto, não fizemos.
Aquilo que eu digo relativamente a Lisboa, há uma coisa que eu posso dizer, porque eu conheço o Dr. Fernando Medina e conheço a família dele. A família dele é uma família antifascista. O Dr. Fernando Medina vem de uma família do Porto que teve muitos problemas com o antigo regime. Há uma coisa, portanto, que eu tenho de certeza absoluta, é que o Dr. Fernando Medina não podia imaginar que uma coisa destas sucedia na Câmara. Depois, o que podemos questionar aqui é a chamada responsabilidade política e a responsabilidade acessória. Eu isso deixarei que cada um faça, naturalmente, a sua avaliação e não me peçam para fazer. Pergunto-lhe também, estamos mesmo a chegar ao fim, temos 1 minuto. É recorrentemente feita a acusação de promiscuidade por ter feito parte da lista de Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto. Rui Rio fez até essa crítica e depois convidou António Oliveira para Gaia. Não, o Sr. Dr. Rui Rio convidou o Dr. António Oliveira. O Dr. António Oliveira é acionista da SAD do Futebol Clube do Porto. Eu faço parte do Conselho, não sou presidente, faço parte do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, não é da SAD, é do clube, com todo o seu ecletismo. Sabe uma coisa, eu acho que o Presidente da Câmara do Porto devia ter um lugar marcado no Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, já agora dos Salgueiros e do Boa Vista. Não há problema nenhum. Promiscuidade é meter o futebol na campanha eleitoral. Alguma vez eu meti? Alguma vez me viram a fazer isso? Nunca viram. Portanto, até o acusavam do Porto ganhar menos desde que tinha chegado à autarquia. Não, e até no polígrafo chegaram a perguntar se a Câmara do Porto pagava salários aos jogadores de futebol do Porto, imagino. Temos que terminar, faço uma última pergunta, mesmo muito breve, que é, a sua cadeira de sonho é mesmo Presidente da Câmara do Porto ou é se vir a ser um dia Presidente do Futebol Clube do Porto? A minha cadeira de sonho é aquela que eu hoje ocupo. E a minha cadeira de sonho hoje é estar aqui a falar convosco. Muito obrigado, Moreira, por ter estado connosco no Sob Escuta Especial.